Esse assunto que a gente vai falar agora, a nossa conversa do dia, é muito importante, é um alerta para a família inteira. Pais, educadores que estão assistindo também hoje a nossa programação, as famílias no geral, né? Uma brincadeira muito perigosa está rodando as escolas, principalmente as escolas, e viralizando na internet. É o chamado jogo do desmaio, brincadeira do desmaio, uma prática arriscada que coloca, sim, a vida das crianças, dos adolescentes em perigo. A brincadeira, você está vendo aí nas imagens, né? Dá para a gente perceber essa movimentação. Ela consiste em provocar falta de ar até a pessoa desmaiar. Né? A criança prende ali a respiração, vem um coleguinha, pressiona o peito até que essa criança perca a consciência ali, né, por alguns segundos e desmaie. Pode parecer um absurdo, tá, gente? Mas esses vídeos, como os que a gente está vendo aí, estão viralizando, estão circulando, né, nas redes sociais aí desses jovens. E, claro, preocupando muito famílias, especialistas, educadores. A gente vai mostrar para vocês agora os riscos dessa moda e o que você, responsável aí de casa, pode fazer para tentar proteger seu filho. Vou tomar um café da manhã aqui com muita informação agora com o doutor Emílio Pereira, médico cardiologista. Bom dia, doutor Emílio. Bom dia, Bruna. Bom dia, telespectadores. Que bom que o senhor está aqui para trazer um pouco mais de luz para esse assunto e mais tranquilidade também para quem está assistindo a gente. Doutor Emílio, de forma prática, assim, para a gente entender o que acontece no corpo de uma criança ou de um adolescente que é submetido a uma brincadeira como essa que a gente está vendo. Porque eu, pelo menos, eu nem sabia que isso acontecia. O que acontece ali no corpo da criança? Na verdade, Bruna, pode acontecer várias coisas, tanto do ponto de vista do coração quanto do ponto de vista respiratório. Vamos ser mais sucinto, parte respiratória até primeiro. A ideia é prender, né, o tórax de uma criança, adolescente. Vimos ali crianças, adolescentes talvez ali dos seus 10 aos 14, 15 anos aproximadamente. Todo mundo, pessoas até com biotipo mais magrinho. E essas pessoas, elas não vão conseguir, tendo, né, essa pressão assim no peito, fazer um movimento comum da gente, que é da inspiração e expiração, que é puxar o ar normalmente para o organismo e exalá-lo também depois. Se ela não consegue, né, expandir o tórax, né, quanto mais quem tem um tórax mais frágil, tá, com os arcos costais, costelas, né, a caixa torácica em desenvolvimento, fica mais propensa a ter uma compressão maior, com menos espaço para o ar vir. Podemos lembrar também, sobretudo agora nesses meses de inverno, né, que começa hoje, esse tempo mais frio, crianças com asma, né, bronquite, dentre outros problemas respiratórios, podem estar até na escola fazendo essas brincadeiras e já tem dificuldade para respirar num momento como esse, em que o tórax não se expande, ela tem ainda mais dificuldade e pode faltar oxigênio, onde a resposta a gente vê até em alguns casos ali no vídeo, do quê? Da criança desmaiar. Sim. Porque falta oxigênio no organismo, o cérebro, né, prepara-se para essa baixa de oxigênio de circulação também no cérebro e apaga, ela pode desmaiar, até alguma coisa lembrando, mimetizando ali uma crise convulsiva, é possível de acontecer com essa baixa de oxigênio. De um lado, o pulmão, que felizmente é autolimitado, né, mais breve, na hora volta, a gente viu que todos os casos ali televisionados, felizmente, filmados, né, felizmente melhoraram. Eles voltam rapidamente, né, em poucos segundos. A criança se recupera claramente, então ali a parte de oxigenação é o que aparentemente pode estar acontecendo. Assim como pode acontecer essa parte respiratória, a parte cardiológica, pensando na parte cardíaca, o que acontece? Né? É uma manobra em que você faz um trauma, né? Você pressiona o tórax, você aumenta a pressão intratorácica. O nosso organismo, né, devidamente criado, né, inteligente para isso também, ele tem uma resposta inicial a qualquer estímulo, né, agressivo, qualquer golpe. Ele faz a pressão subir, o batimento acelerar inicialmente, mas até certo ponto. Depois que pode acontecer, a pressão cair demais. E quando a pressão cai, você, principalmente essas crianças aí, adolescentes, devido à própria estrutura do tórax ser ainda menor, mais sujeita a essa variação de pressão, fazer com que a pressão caia e ela desmaie. Esse é o que acontece instantaneamente e aparentemente o que acontece na maioria dos casos. Obviamente que não existem estudos sobre essa brincadeira de mau gosto, né? Vamos falar assim, mas já existem estudos também em situações parecidas, claro, diferentes, né? Nem a nível nacional, mas a nível internacional, situações em que o tórax pode sofrer e pode sim, se a gente perceber ali em alguns momentos, não só segurar, mas alguns até geralmente, né, coleguinhas, né,
amigos maiores, até um pouco mais fortes, né? Um homem. Meninos fazendo a brincadeira com nas meninas, né? Total desproporção ali entre peso, né? E altura e idade, talvez, provavelmente. Né? Em que há um golpe, né? Nessa região central aqui do coração mesmo, o tórax. Tem até uma imagem que a gente deixou aí para vocês, que pode explicar, se ele puder colocar na tela. Ali é algo diferente, mas que pode acontecer em situações esportivas até de prática, de lazer. Olha. Voltando à imagem anterior, ali em que uma criança, né, talvez até com essa idade próxima a essas do vídeo, né, de talvez os seus 10 anos de idade, na verdade esse estudo foi feito entre 10 a 15 anos, com uma média de 15 anos, em que qualquer golpe de um daqueles projéteis ali de esporte, né, aquelas bolas, né, um disco de hóquei, uma bola de tênis, uma bola de beisebol, ou até um golpe manual mesmo, um soco em artes marciais, o karatê, né, que tem essa característica de um soco frontal no pré-córdio, pode desencadear um problema, que a imagem está até cortando ali embaixo, quando ele amplia, a gente consegue ver melhor. Tira a tarja aí, por gentileza, Leandrinha. Se puder tirar, a gente mostra ainda. Nós temos ali no lado esquerdo, né, no início do vídeo, que seria... Isso é uma ideia que eu acredito que possa até acontecer nos casos mais graves. Mais cedo falamos até de uma estatística, né, até veiculada a nível nacional, de mais de 50 casos houveram óbito desse desafio, não esse específico, mas outros desafios entre os jovens, em que vem um eletrocardiograma normal, o batimento cardíaco normal até a hora do golpe. Esse é um golpe rápido de um projétil duro, de poucos segundos de duração numa parte específica do coração. Porém, um golpe rápido, uma pressão rápida de uma criança. E esse estudo também menciona isso, é um estudo até antigo, de 2010, realizado nos Estados Unidos, mas publicado a nível internacional, que não só esses golpes aí, com certeza, no momento certo, causam arritmia que sucede ali após aquele momento, aquele traçado todo desorganizado como uma linha muito de vibração. Aquilo é uma arritmia cardíaca grave. Meu Deus. Porém, esse estudo mesmo percebeu que mesmo golpes menores, de menores intensidade, feitos até em nível de laboratório, claro que não em pessoas, não em jovens, mas ocorrem arritmias menores, ou seja, com certeza essa manobra que é feita nas crianças, e ali na sequência a faixa etária mais comum, como a gente está vendo ali, né, abaixo de 10 anos, foi grande parte, abaixo de 15, 80%, por quê? São menores, têm uma estrutura torácica menos desenvolvida, são mais sujeitos a variações de pressão no tórax, e essa pressão não é só na caixa torácica. O próprio coração internamente, não é à toa que uma parada cardíaca, o que a gente começa antes de dar o choque, antes de um ritmo que tem aquele aparelho que vai dar o choque? A gente começa a massagear, porque o organismo, sabiamente, é um mecanismo natural de um coração. Quando para, né, quando você faz uma compressão numa parada cardíaca, né, a pessoa deitada, os dois braços esticados numa certa frequência, você faz um estímulo para que o coração volte a bater novamente. Quando você faz um estímulo, né, num coração em que não está parado, você pode fazer variações de pressão dentro das câmaras cardíacas, dentro do coração, e ele pode entender isso como estímulo para provocar, não para tratar uma arritmia, mas para provocar uma arritmia. Desde fazer o batimento cardíaco mais devagar, ou fazer aquela situação crítica que a gente viu ali, que aquele projétil, uma bola de beisebol causaria, que seria começar uma arritmia. E é estudado também que há muitas crianças acordam melhor espontaneamente. E acontece isso também. Algumas crianças, até porque são crianças saudáveis, jovens, né? Estão brincando, nem deve se procurar doença nelas, porque elas não têm doenças, altíssima probabilidade de serem saudáveis, mas ela tem até uma recuperação melhor. Ela pode fazer uma arritmia grave, uma arritmia maligna como aquela, que num paciente adulto poderia ser necessário choque, porém ela retorna normalmente em poucos segundos ao batimento normal. São hipóteses para o que pode estar acontecendo nessas situações. Agora, engraçado, doutor, tá dando essa aula aqui, essa explicação, e tem gente aqui, nosso diretor de imagem, estava ouvindo e comentando aqui mais cedo, falando, gente, eu brincava disso na minha época de escola. Você vê que é uma coisa que não, assim, né, viralizou agora, mas anteriormente já havia essa brincadeira aí também, que era comum, já era conhecido, o negócio de dar soco no peito da pessoa, que é um perigo. Tá? O pessoal vai se modernizando, as brincadeiras antigas vão voltando para o bem e para o mal também. Agora, doutor, você estava falando de crianças saudáveis, mas, por exemplo, se uma criança dessa tem alguma comorbidade, que às vezes a família nem sabe que tem ali uma alteração cardíaca,
e a criança é submetida a uma brincadeira dessa. Aí o perigo pode ser maior, né? Maior e muito maior, né? Nós nem devemos procurar a doença em todas as crianças, porque a prevalência é muito pequena, né? Mas imagine então uma criança que talvez nem se manifestaria ao longo da vida essa arritmia, ou somente se ela fosse uma competidora esportiva de alta intensidade, né? Em que vai ter realmente o estresse do jogo e o estresse físico, ela é submetida a isso, ela pode já desencadear uma descompensação de uma arritmia compensada, uma formação cardíaca que chegou ali até os seus 10, 15 anos de idade, fez educação física normalmente, mas é sempre pior, né? É sempre mais fácil desencadear um problema em quem já tem uma condição de base que favoreça uma arritmia grave, uma descompensação pressórica e muito mais frequente até as questões do pulmão. É muito comum essas crianças até procurar o nosso consultório com queixas de dores no peito, achando que é cardíaco, mas não, é simplesmente asma ou até uma dor do crescimento normal mesmo do organismo, uma inflamação local. Nosso Zap está bombando aqui, muita gente preocupada, curiosa com as consequências também desse desafio do desmaio. Tem a Paula Nogueira, ela é de Vila Velha, bairro Novo México. Obrigada, tá, Paula, pela participação. Minha amiga, ela quer saber o seguinte: se meu filho for submetido a uma brincadeira como essa, eu devo levá-lo ao hospital, mesmo que ele recupere a consciência? O que fazer? Olha, não necessariamente, é obrigatório que não, porque a grande probabilidade é que ele fique bem. Se ele foi submetido a essa brincadeira, se recuperou normalmente, não está sentindo mais nada, não tem que ser nada, não é realmente necessário não. Mas qualquer desmaio que aconteceu, mesmo provocado, chama atenção. Vale a pena então, por prudência, que procure atendimento médico, mesmo se ocorrer tudo bem, se ele for, durante pequenos minutos, segundos, ele recuperar a consciência. Mas se houve perda de consciência, para qualquer um de nós, são situações que podem ser alarmantes e podem apresentar uma predisposição a outros problemas. É válido que vá ao médico, sim. Perfeito, seguro morreu de velho, né, Paula? Obrigada aí pela participação. Você falou sobre esse voltar em poucos segundos, que é o que a gente observa com a maioria das crianças desses vídeos que a gente acompanha, mas mesmo assim, existe algum risco de sequela permanente por conta aí dessa perda de consciência, doutor Emílio? Da perda de consciência não, até porque, como eu falei, né, são crianças, adolescentes jovens que provavelmente sem doença se recuperam normalmente. É uma baixa de pressão, uma baixa de frequência cardíaca, de batimento cardíaco, em que ele não há nenhum dano. Porém, né, se for um período maior, principalmente se prolongado, tem um caso ali de uma criança que desmaiou, talvez até que teria convulsionado, talvez pelo vídeo aparece, aí sim, pode haver sequelas, porque pode realmente já ter piorado, desencadeado uma condição de base, ou até vale a pena investigar se não tem uma doença que só ainda não tinha aparecido, mas que apareceu depois disso. Então, se teve uma recuperação mais longa, aqueles que desmaiaram mesmo, não só caíram, mas os que perderam a consciência, ou até por questão de trauma, né? É uma pancada, né? Um aperto, uma pressão no tórax, ou até um impacto à cabeça no chão, né? Então, deve sim, pode haver sequelas a depender do que houve. Inclusive, no Rio de Janeiro, um menino de 14 anos ficou com uma lesão grave porque ele fez a brincadeira, mas na queda ele acabou batendo a cabeça no chão. E aí tiveram que acionar o SAMU, enfim, foi uma situação preocupante. Edilene da Silva, ela é de Nova Rosa da Penha, ela está perguntando o seguinte: se essa brincadeira pode provocar parada cardíaca? Obrigada pela participação, obrigada pela pergunta também. Pode sim, por isso até da gente trazer aquela imagem ilustrativa ali que mostra, um batimento cardíaco normal numa criança saudável, um esportista ali praticando, que pode ou não estar bem paramentada ali, só que se acontecer aquilo que acontece naquela segunda metade ali do lado direito, né, daquele eletrocardiograma ali do lado, é um ritmo de parada cardíaca. Aquilo ali, em poucos segundos, a pessoa pode desmaiar, o coração pode realmente parar de bater, e aquilo ali é igual a começar a fazer compressão e choque, né? Choque mesmo, né? Com um desfibrilador, inclusive que já é recomendado aí em grandes escolas, grandes eventos, academias, né? Em campeonatos,
grandes competições de ter o aparelho, que pode acontecer aquilo ali mesmo, é uma parada cardíaca, o coração para de bater e a cada minuto que ele fica sem bater, aumenta em 10% a chance de lesões graves, de sequelas inclusive neurológicas, né? A recuperação pós-parada, ela é crítica, pode até voltar sem sequela nenhuma, mas tempo, um antigo professor nosso dizia, né, que tempo é músculo, né? Tempo de atendimento a uma parada cardíaca como essa, você preserva o músculo cardíaco, que é o músculo da vida, né? Que comanda o batimento para todo o organismo. Então, pode sim, pode acontecer uma parada cardíaca e levar a pessoa a óbito, é possível. Meu Deus, e no caso de uma situação evoluir para algo mais grave, assim, educadores que estão assistindo a gente, responsáveis, qual que seria a conduta? A criança ali parou, não acorda. Você não sabe se entrou em parada cardíaca, o que está acontecendo. Óbvio, ligar imediatamente para 192, né, para o socorro, mas de imediato ali, o que pode ser feito com essa criança, doutor Emílio? Aí cabe também a importância de treinamento, né, de atendimento básico, né, de vida, que a mesma coisa está recomendado para grandes instituições, grandes escolas, academias, né, pessoas que possam primeiro estimular a criança. Por vezes a gente viu até uma criança que deu um tapa no rosto de outra, não precisa se dar um tapa não, mas você pode mobilizar, é a primeira parte, qualquer um de nós, pode acontecer em qualquer momento aqui, sim, né? Sim. A gente vai estimular a pessoa de forma bem vigorosa, grita, né? Chacoalha a pessoa, a criança, estimula, vê se ela acorda. Não acordou, na verdade, é chamar ajuda e já começar atendimento. Enquanto um vai ligando, outro começa a estimular. E se, de fato, ela não acordar, com uma pessoa devidamente treinada, está sim recomendada que ela comece a fazer compressões no tórax para tentar reverter a parada cardíaca que foi causada, né? A diferença do remédio para o veneno é a dose e a indicação. A massagem cardíaca salva vidas, já fazemos isso há anos, né? Porém, em quem não está com a parada cardíaca, uma massagem cardíaca forte pode até propiciar um problema. Falamos disso, né? Semana passada aqui com o Corpo de Bombeiros, o episódio de uma bebê que engasgou em casa, a mãe e o padrasto foram fazer a massagem cardíaca, lesionou a criança, infelizmente a criança acabou morrendo em decorrência dessa massagem cardíaca mal feita. Se for pensar assim no bebê, aí já é tema para outros eventos, mas o bebê mesmo, a massagem cardíaca tem que ser com 2 dedos, uma criança menor com uma mão, uma pressão proporcional. O adulto que a gente faz, ali nós temos ali entre o intermediário, mas são tórax pequenos, né? Sim, mais magros, mais jovens, com a caixa torácica ainda em formação. Então tem que ser quem esteja acostumado, quem saiba o que está fazendo. Do contrário, fazer o que fizeram, chamar o Corpo de Bombeiros, chamar a polícia, 190, CIODES, o SAMU 92, que o quanto antes acontecer uma situação como essa tem que ter uma referência de atendimento. Estou numa escola e o educador, né, o diretor da escola tem que saber. Se acontecer uma fatalidade aqui, quem eu chamo, para onde que eu levo? Não espera, é crítico, como eu falei sobre tempo, chama também, mas já propõe levar, viu que não vai ter tempo, é o tempo de pôr no carro e levar, porque pode salvar uma vida. Olha só, eu acho que uma brincadeira como essa está viralizada porque as pessoas não têm consciência do tamanho do risco. Aí a gente ouvindo um médico cardiologista aqui, o doutor Emílio, falar, aí que a gente fica... Meu Deus, não tem condição das crianças estarem praticando isso em ambientes escolares, em qualquer lugar, ainda postando e viralizando, né, gente? Depois de ouvir a aula aqui do doutor Emílio, aí que a gente precisa conscientizar nossos filhos, sobrinhos, quem você tiver aí em casa, da importância de, pelo amor de Deus, não fazer isso. Doutor Emílio, cardiologista Emílio Pereira, deu uma aula aqui pra gente hoje. Obrigada pela entrevista, viu, doutor Emílio? Obrigado. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Valeu. Pessoal, já está na hora de encerrar. Deixa eu encerrar aqui na 2, então, com o doutor Emílio fazendo companhia pra gente. Boa sexta-feira para vocês, tá bom? Restinho aí de feriado prolongado para você que vai curtir, para o senhor também, obrigado, doutor Emílio. Beijo grande, bom fim de semana também e até segunda-feira às 8h15. Tchau, tchau.